Nós temos duas teorias que trabalham com essas questões. Tá? As duas teorias partem de um mesmo princípio. O planeta Terra, no passado, ele teve um único continente. Hoje, são vários continentes. Então, nós sabemos que a Terra saiu de um único continente, a Pangeia, até chegarmos a vários continentes. Uma das teorias que tem trabalhado explicando isso, que é a teoria naturalista, ela trata do posicionamento atualista. O que significa isso? A América do Sul está se afastando da África, e a África da América do Sul. Os dois estão se afastando a uma velocidade de aproximadamente 2 a 5 centímetros por ano, que é a velocidade que a unha cresce por ano. Então, mais ou menos essa velocidade. Se deixar sua unha crescer um ano inteiro, no final do ano você vai ter uma ideia do quanto que a África se afastou da América do Sul e vice-versa. Eu não sei se vai gostar de fazer isso, é difícil coçar a orelha. Mas, de qualquer forma, você pode tentar fazer algo parecido. Então, essa é a velocidade. Segundo eles, o que estaria fazendo com que esses continentes se movimentassem? A teoria, basicamente, vou procurar ser o mais simples possível, a ideia seria mais ou menos assim. Essas grandes placas, elas estariam como que flutuando em cima do magma. Ou pelo menos de uma quantidade absurda que nós teríamos aqui embaixo de tipo de rocha derretida. Então, o que acontece? Essa rocha derretida, a que está mais próxima do núcleo da Terra, ela estaria muito quente. Estando muito quente, a densidade dela seria menor, então ela subiria. Ao subir, encostar com a placa, que é o continente aqui em cima, essa placa continental, ela encostaria, esfriaria, a densidade aumentaria e ela afundaria de novo. Esquentaria, densidade diminuiria, subiria, então funcionaria como um sistema de circunvecção. Tá? E esse negócio estaria empurrando a placa continental. O problema é porque, por exemplo, a África está indo para cá e a América do Sul para cá. Ou seja, os movimentos são assim aqui, do outro lado seria o contrário. Então, tem que ter uma região aqui no meio que alguma coisa está acontecendo ali que, se eles estão virando assim, esse meio teria que estar afundando. Em vez de ter algo desse jeito, nós temos algo desse jeito. Então, tem algumas coisas estranhas ali no meio. O que eu disse algo desse jeito é justamente a crista oceânica, deveria ser assim. Se a circunvecção funcionou desse jeito, empurrando a América do Sul para cá, e desse jeito, empurrando a África para lá, que é o que nós temos medido, então o meio dos oceanos deveria ter quase que um tipo de um meio vale ali no meio. E o que tem ali é uma cadeia de montanhas. Um outro problema que temos com isso é que quando você tem rocha subindo, no caso o magma, tá? Encostando aqui e tentando empurrar esse negócio, tem um coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é muito baixo quando você tem, por exemplo, essa rocha toda derretida. Esse negócio encostando aqui iria aquecer a rocha aqui de cima, fazendo que uma parte dela aqui estivesse quase que próximo do ponto de fusão. Seria quase como você virar, tentar fazer gelo e empurrar gelo. Ou seja, o coeficiente de atrito é extremamente baixo. Então tem todo um mecanismo que é interessante, mas nós não sabemos, primeiro, que força é essa que estaria empurrando os continentes. Nós não sabemos também, a outra que é importante, qual a origem da energia para produzir essa força, porque a massa que está aqui em cima é muito grande. Então esses questionamentos todos estão sendo relacionados com as teorias relacionadas com tectônicas de placas, ou seja, é uma teoria? É, mas ela precisa ser testada ainda mais. Fala-se que, por exemplo, quando você assiste ao Fantástico, que não é uma fonte de informação científica, mas o pessoal diz o seguinte: não, a América do Sul está se afastando, daqui a pouco a gente vai encostar lá na China do outro lado, só daqui a alguns milhões de anos. Será que é isso mesmo? Como é que a gente vai chegar lá do outro lado? Que forças são essas que estão nos levando até lá? Então, essa é uma teoria. Eu não vou tratar dessa teoria, já expliquei tudo que eu queria explicar a respeito dela. Essa teoria que eu acabei de explicar está relacionada com o atualismo, ou seja, as coisas sempre aconteceram desse jeito. Esse é o mecanismo pelo qual a Terra funciona. A ideia do catastrofismo, a teoria das hidroplacas, está relacionada com algo diferente. Ou seja, o planeta Terra nem sempre funcionou desse jeito. Nós estamos vendo alguma coisa diferente daquilo que ele já foi no passado. Algo aconteceu. E essa teoria está relacionada com um lençol de água subterrâneo primitivo, que deveria estar entre 11 e 12 quilômetros de profundidade. E esse mega reservatório de água, quase que em volta toda da superfície da Terra, teria chegado até a nossa superfície. Então essa é a ideia principal da teoria, mostrando que no passado, essa movimentação de placas continentais foi rápida,
O aparecimento de cadeias de montanhas foi rápido, a formação dos cânions foi rápida, e tudo aquilo que nós encontramos no planeta Terra ocorreu num curto período de tempo e não em milhões ou bilhões de anos. Então vejamos um pouquinho a respeito disso. Ela é dividida praticamente em 4 fases. Eu gostaria de tratar delas de uma forma bem específica. Primeira fase da ruptura, segunda fase, inundação, terceira fase, a deriva dos continentes, nós chamamos de deriva continental, quarta fase, acomodação, quando o sistema começa a entrar em equilíbrio novamente. Então vejamos a primeira parte. Na primeira parte da ruptura seria como que essa água subterrânea teria chegado até a superfície. Existem várias propostas a respeito disso. Uma delas poderia ser a questão de impacto, ou seja, o corpo celeste vindo de fora poderia ter atingido a superfície do planeta. Ao atingir a superfície do planeta, produziria uma rachadura, fazendo com que essa água subterrânea chegasse até a superfície. Isso é algo que tem sido avaliado e o formato dessa rachadura que vocês estão vendo aqui, uma parede, iria fazer com que a água lá de baixo chegasse até a superfície. Só que você teria praticamente 11 quilômetros de paredão para subir de água, chegar até aqui em cima. A própria pressão, o peso em cima dessa água, dessas placas que são as tectônicas hoje, pressionando esse negócio, faria com que essa água subisse em forma de jatos. Ou seja, você teria uma quantidade absurda de águas subterrâneas vindo de baixo rapidamente, isso daí passando por esse processo que é uma rachadura, fazendo isso como se fosse um tipo de um spray, jogando essa água até altitudes mais ou menos de até 50 km, lembra que é 20 km de altitude mais ou menos, a temperatura do ar ali é cerca de 50 graus abaixo de zero. Então você ia ter uma quantidade absurda de água chegando lá em cima, o que iria produzir uma quantidade muito grande de chuvas torrenciais e também muito gelo em pó. Agora as pessoas olham e falam assim, isso daí eu já vi na Bíblia, né? Já viu? Abriram-se as fontes do grande abismo, as comportas do céu, isso daí eu já li. Isso daí é o quê? Implicação religiosa. Ciência não tem que se preocupar com isso. A ciência tem que se preocupar com o seguinte: existe a possibilidade disso ter acontecido? Se aconteceu, quais seriam as marcas deixadas? Essas marcas seriam coerentes e consistentes com isso? Então a proposta que nós temos, essa teoria, é que haveria essa rachadura. Essa rachadura teria uma característica muito interessante. Um grande impacto na Pangeia primitiva faria com que a rachadura se movimentasse ao redor do planeta Terra, nessas tectônicas, em mais ou menos 3 horas. Por quê? Isso é a velocidade do som na rocha, cerca de 5.200 metros por segundo. Essa é a velocidade que uma rocha racha. Então, quando você dá uma pancada numa rocha, ela sai rachando desse jeito, se pegar certinho o jeitão da coisa. 3 horas mais ou menos daria para você ter rachado o planeta de ponta a ponta em termos das tectônicas. Você fala, bom, isso é interessante. E o que acontece depois? O que acontece depois é, essa água lá de baixo tem que subir, né? Tem muita pressão ali em cima, a água começa a sair. É interessante que quando essa água sai, ela começa a desbastar essa parte. Vocês estão vendo a água aqui, ela vai subindo. Isso aqui é um pedacinho do que antigamente era a Pangeia. Agora a Pangeia está rachada. Uma parte está indo para lá, outra parte indo para cá. Está tendo um desbaste nessa região inferior. É interessante porque a região inferior é mais ou menos assim. A água está saindo por aqui e subindo esse paredão. Ela vai passando, vai desbastando, desbastando, desbastando. O que aconteceria com um sistema como esse aqui em cima, tá? Então estou mostrando para vocês a parte de baixo. O paredão e a parte de cima. Quando a água de baixo acabasse, o que aconteceria com o sistema? Desceria, ficaria desse jeito. Isso aqui é o talude continental. Isso aqui são as nossas praias. Se o mecanismo tivesse algo assim, tá? A água está subindo por aqui, estou olhando o perfil. A hora que o sistema todo descesse, essa parte aqui desce, a parte de cima afunda um pouquinho esse canto, seria essa parte que vocês estão vendo aqui, essa parte que seriam as nossas praias de hoje. Então a gente começa a estudar e ver que tem certa lógica no raciocínio. A teoria faz uma proposta baseada em coisas que a gente pode medir. Agora, essa inundação, segundo alguns modelos computacionais muito interessantes, mostram que essa água teria tido toda a vazão dela, dessas câmaras subterrâneas, entre 10 e 40 dias. Você fala, eu já li isso na Bíblia também.
Mas outra vez, a ciência deve se ater à teoria, não às implicações religiosas. Se demorou 10 dias, 40 dias, 100 dias, 1 milhão de dias, isso aí não é problema da ciência. Quer dizer, não é problema em termos da religião, é problema da ciência, ela tem que verificar isso. Se essa água estava lá embaixo, quanto tempo teria demorado para chegar aqui? Aí nós começamos a testar essas ideias, porque até aí, muitas dessas coisas são apenas interpretação da evidência. Ou seja, encontramos água a 12 km de profundidade. Como essa água chegou lá? Tinha mais água ou é toda a água que estava lá? Encontramos essas certas características em termos do talude continental, das nossas praias, coisas desse jeito. Então nós estamos interpretando a evidência. Então isso é interpretação. Interpretação é questionável. As pessoas podem dizer concordo, podem dizer discordo. Mas isso, o concordo e discordo, não pode ser feito com base religiosa ou em implicações religiosas. Tem que ser com bases científicas. Eu discordo disso por isso. Discordo disso por isso e pronto. Para a terceira fase, para nós entendermos um pouquinho. Na terceira fase, a coisa fica um pouco mais interessante, porque os conceitos começam a ser testáveis. Nós temos algumas coisas similares. Deixe-me simular um princípio. Imagina uma mola sob pressão, compressão. 2 pedaços de madeira em cima, por quê? Uma mola, se você aperta, a mola fica pulando. Então você coloca a madeira em cima para a mola não pular. À medida que você afasta esses 2 bloquinhos de madeira, a mola que está aqui embaixo, agora, por não ter mais pressão em cima dela, que é a madeira, mas ela ainda está sob compressão. Para ela aliviar a pressão, a compressão, ela faz uma pequena dobra. Acontece algo mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Esse é um processo interessante, porque se nós estivéssemos, por exemplo, indo no fundo dos oceanos, aqui uma rachadura, desse lado a África está se formando, aqui a América do Sul está se formando. À medida que os dois se afastassem, a pressão que haveria embaixo, ou seja, na parte do basalto, como ela está desaparecendo, o basalto, para aliviar essa pressão agora, ele subiria. Então você teria algo mais ou menos assim. Aqui o continente africano se formando, ali o continente americano se formando, e aqui no meio uma elevação. Você teria rachaduras longitudinais e rachaduras latitudinais. Agora, interessante a respeito disso é que nós olhamos isso exatamente no fundo dos oceanos. Ou seja, se uma rachadura tivesse passado por aqui, esse pedaço ia vir começar a deslocar para cá, e aquele outro pedaço para lá, formando uma cadeia de montanha no fundo dos oceanos, do jeito que a gente tem visto hoje, que é a crista oceânica. As pessoas chegam e falam assim, não, peraí, você está falando de água vindo de baixo, inundando todo o planeta, agora, de repente, o planeta começa a mudar um pouquinho, os continentes se formaram, você está falando do dilúvio. Essa é a implicação religiosa. Ciência não deve se preocupar com a implicação religiosa. Ciência deve trabalhar com a teoria, com a proposta. Então, olha só algo interessante. As pessoas chegam e falam assim, tá, mas e daí? Vamos supor que isso tivesse acontecido. Agora você tem um planeta totalmente inundado. E como é que você explica para onde teria ido toda essa água desse planeta? Então, vejamos. Aqui você teria algo mais ou menos assim. Olha a parte lá de trás, você está vendo, por exemplo, a América do Sul totalmente inundada. Crista oceânica. Se esse continente, se essa placa continental se movimentasse rápida e de repente ela freasse rapidamente, olha o que aconteceria. Muito interessante. O que aconteceu? A água foi para algum lugar? Não, a água continua toda nos oceanos, porque agora os oceanos são mais profundos e os continentes são um pouco mais estreitos e mais altos. As pessoas chegam muitas vezes nessa questão, eu vou só dar uma pincelada na implicação religiosa. As pessoas chegam para mim e falam assim, da onde teria vindo água para inundar até o Monte Everest? Olha a altura do Monte Everest. A pergunta é, tinha Monte Everest? Ou o Monte Everest veio depois? Ah, mas e as cadeias de montanhas? E as cadeias de montanhas já existiam antes ou elas foram resultado do dilúvio? Então, estou dando um parênteses com implicação religiosa, vai pensando por aí. Um negócio que é muito interessante quando nós temos esse tipo de trabalho, esse tipo de sistema, isso daí dá para a gente trabalhar um pouquinho, até mesmo usando a nossa imaginação, ou se você quiser pode até fazer um teste. Se você tiver um trem, você pode pegar um trem, não um trem mineiro, um trem de verdade,
solta esse trem numa direção aqui e coloca um anteparo aqui na frente. Por exemplo, um túnel, tampa a boca do túnel. Na hora que a locomotiva vem com todos aqueles vagões, eles batem aqui, tem toda uma inércia nesse mecanismo. Né? Quando o vagão, a locomotiva dá aquela batida, tem uma ricocheteada também. Quando o trem resolve sair, a locomotiva faz clung. Depende da impressão que os vagões estão indo para trás, depois blum, bate e volta tudo de novo. Esses tipos de coisas que a gente estuda. Então, o que é legal nisso? Tem um mecanismo como esse, um trem vindo. A hora que ele bate aqui, logo aqui no começo, existe o quê? Vai acontecer um grande encavalamento. O locomotivo e os próximos vagões vão ficar todos meio encavalados. Aqui no meio você vai perceber que vão ter vagões caídos para um lado e para o outro. Lá no finalzinho, devido a essa ricocheteada, ele vai produzir mais um pequeno encavalamento. Então, se você olhar o perfil desse negócio, tem algo mais ou menos assim, um encavalamento aqui, vagões caídos para lá e para cá, e aqui no finalzinho outro encavalamento. Se um continente se deslocasse para cá rapidamente, a hora que ele começasse a frear, ia ter vários encavalamentos. O encavalamento maior ocorreria, no caso, se o continente movimentou-se para cá e ele parasse rapidamente, o encavalamento maior aconteceria aqui. Aqui no meio você teria planaltos e planícies, ou seja, uma cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies, uma cadeia secundária de montanhas aqui no cantinho. Que é mais ou menos um mecanismo como esse. Isso aí nós estudamos na parte de inércia. Agora, lembrem-se que uma placa continental movimentando-se a 2 a 5 centímetros por ano jamais produziria isso. Não existe inércia suficiente para produzir todas essas dobraduras que nós precisaríamos. Que nós vemos, não que nós precisaríamos, que nós encontramos. Agora, se você olhar, por exemplo, na América do Sul, você vai perceber isso de uma forma bem simples. Aqui nós temos o quê? A América do Sul se deslocou nessa direção. Aqui você tem a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, cadeias secundárias de montanhas. Na América do Norte, as rochosas estão aqui, porque a América do Norte se deslocou para aquela direção, planaltos e planícies aqui no meio, cadeias secundárias de montanhas do outro lado. Para a África, que se deslocou do outro lado, ou seja, veio para a sua direita, aqui você tem cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies e algumas cadeias secundárias de montanhas ali. Lembra que esse é o bloco maior, a deformação não seria tão grande. Algumas coisas interessantes, você pegar, por exemplo, na Índia, tem uma região ali do Planalto Deccan, você vai encontrar uma quantidade absurda de lava solidificada. Vulcão nenhum no planeta, ou seja, se você somar todos os vulcões do planeta, eles não jogaram tanta lava junto quanto que a gente encontra nessa região do Deccan. Aqui você tem a formação dos Himalaias, dá para perceber que esse sistema foi pulado para cima, as compressões. Então as montanhas seriam nada mais, nada menos do que compressões. As compressões desses movimentos. Só que isso não poderia ter ocorrido dentro do atualismo sugerido pela teoria das tectônicas de placas. Então nós temos duas teorias para serem testadas. É muito interessante. O problema é que a teoria das hidroplacas não tem sido aceita e não tem sido testada coerentemente devido às suas implicações religiosas. Agora, a implicação religiosa não é parte da ciência. Nós temos que testar a teoria independente das implicações religiosas. Tem um bom embasamento? Tem. Faz sentido? Faz. Então, hoje o que nós estamos vendo é todo esse contexto praticamente aí só essa estabilização do sistema. Por quê? Porque esse catastrofismo, pelo que tudo indica, foi recente. Tem aí os seus mais ou menos 4.000 anos, 5.000 anos por aí. Poderia ter muito mais do que isso, não. Devido as estruturas que nós temos no planeta mostrarem que foi recente. Você tem, por exemplo, os rios do nosso planeta, você pega o Amazonas, pega o Mississippi, pega o Nilo, o Congo, esses são rios gigantescos que derramam uma quantidade de sedimentos absurdas nos oceanos. É violento a quantidade de coisa que eles arrastam. Quando você faz um estudo da quantidade de sedimentos que está lá no fundo dos oceanos decorrente do que esses rios estão trazendo, é fácil observar que esses rios, dado as taxas atuais que eles estão levando, esses negócios aí não devem ter mais do que 5.000 anos. Os rios não podem estar correndo mais que isso. Porque a quantidade de sedimentos no fundo dos oceanos é pequena. Se eles já estivessem correndo por ali há milhões e milhões e milhões de anos, obviamente a quantidade de sedimentos lá embaixo seria diferente. Então o pessoal fala, mas isso aí devido a são mudanças geológicas que tem no planeta. Eu entendo. Mas o rio está correndo há mais ou menos quanto tempo? A quantidade de sedimentos que nós temos lá no fundo. Nós temos cânions no fundo dos oceanos
que o corte desses cânions é tão grande, mas tão grande, que teria que ter tido uma corrente violenta. E você mede a corrente que tem ali hoje, da ordem de mais ou menos 1 metro por hora. Isso aí não produz cânion. Então nós sabemos que coisas já devem ter acontecido no passado que mudaram a superfície do nosso planeta.